Ei, você aí, meu amigo, você que está aí do outro lado desse computador, dessa tela, desse TV, desse celular, seja lá onde for, venha, abunde-se, acomode-se, que a caixa está aberta. Solta a vinheta! Muito bem, Caio Miller passando por aqui mais uma vez nesse canal maravilhoso da nossa caixa de discos. Sim, meus amigos, nossa caixa de discos que faz parte aqui do Oca Studios, onde a gente fala sobre música e todo sobre esse universo do entretenimento, da música, da cultura pop, de tudo de um pouquinho, porque é disso que a gente gosta, não é mesmo? E é disso que a gente sabe falar, então a gente vai falar disso, né? Porque vai falar de outras coisas não dá. Então o negócio é o seguinte, hoje estamos aqui em mais um episódio no nossa caixa de discos com um cara que pra mim é uma referência, mais um cara aí, mais um grande professor que eu tive na minha vida, que eu tive muito prazer de ter aulas, de vivenciar a música, que veio aí e a gente agradece com muitas palmas. Ele, o cara que transita entre a música erudita, o violão clássico, a guitarra setentista, a guitarra shred. O cara é uma enciclopédia ambulante musical. Se você não sabe o que é uma enciclopédia, você que é um jovem gafanhoto, é quase a Wikipédia, só que isso existia de forma em papel, físico, assim. Então imagina uma Wikipédia física. Mas esse cara tem tudo isso dentro da cabeça. Ele sim, Márcio Okayama! Cara, você me desmontou com toda essa apresentação. É, Não nada. tudo isso não, cara. É uma satisfação enorme. Você é um parceiraço, acho que é que nem o Mozart sempre fala, é um companheiro de batalha nessa... Na batalha é feio, né? Da sensação que a gente tá guerreando, mas nesse caminho bacana que é a música, né? Esse desafio que a gente... não sei se a música escolhe a gente escolhe a música, mas... Enfim, né? Que legal. Obrigado pelas palavras. Antes de mais nada, a presença, o carinho de vocês e tal. E é muito bom estar sempre compartilhando, conversando sobre isso que é o nosso ethos, nossa escolha como seres humanos, que a gente acredita, né? A gente dedica uma vida, toda uma energia em função disso, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a gente, como músico, não é uma profissão CLT das 8 às 6 da tarde, né? A gente vive isso. 24 horas. É que o que a gente sempre conversa muito, né? Porque o pessoal tem meio uma... Assim, você já pegou a coisa um pouquinho mais diluída, né? Mas, assim, o que eu falo muito, assim, que eu acho que talvez o grande legado dessa geração que eu estou inserido, que está com 50 e poucos anos, um pouco antes, um pouquinho depois, que a gente tira um pouco aquele ranço de ou o cara tava no Faustão onde fosse, ou tava debaixo da ponte. E, na verdade, não, né? A gente meio, talvez, não sei, talvez tenha ficado um gap de ter um mercado que absorvesse mais iniciativas artísticas, como teve nos anos 80. Mas, por um lado, assim, eu falo com uma certa convicção que foi uma geração que ajudou muito a consolidar essa questão do músico como profissional, né? Como profissionalizar as vários walks of life que a gente tinha como é que se diz? Professor, produtor, trabalhar com consultoria de instrumentos, assim, foi se criando um mercado e a gente foi se inserindo nele, né? Isso que você falou das 24 horas é muito importante. Por quê? Né? Assim, todo mundo pensa que você trabalha À vontade. quando você está no palco, ou na aula, Isso, ou na gravação. E o resto você está borboleteando. E não é. É uma pesquisa 24 horas, uma preparação. Eu estava falando suando ali, ó. com o Medusa, esse outro parceirão, essa questão. Sim. Que, cara, a gente... para você estar dando aquela aula, para você ter uma agenda de alunos, para você estar inserido... Desculpa, esbarrei aqui no barulho, mas... Enfim, sorry. Mas, continuando, né? Você ter essa agenda funcional, você viabilizar projetos, você tá... Ou mesmo você tá num emprego, que seja um CLT dentro de uma escola, ou o que seja, né? Em música, é 24 horas de preparo, pesquisa, estudo com o instrumento, que é aquela coisa, a famosa frase do McLaughlin: se abandona um instrumento por 2 dias, ele te abandona por 4. Puta, e nessa pode crer. a guitarra e o violão de nylon são meio ingratos nesse sentido, que realmente você perde pegada, enfim. Não, é uma lástima.
E a gente ama isso, né? E você falou do lance de batalha, e eu acho que tem um pouco disso, assim, mas é uma batalha que... Sabe aquela batalha que dá tesão de você ir pra luta, sim, assim, sabe? sim. De você pegar a guitarra e aquela coisa assim, né? A guitarra é minha espada. Quem falou essa frase da guitarra minha espada foi o Aristeu, que tocava com o Roberto Carlos, assim, ele numa entrevista, na época que eu tava de colunista, editor técnico da Guitar Player, no áudio original ele falava, a guitarra, o nome da matéria acho que foi A Guitarra é Minha Espada, né? O Aristeu tinha um histórico interessante, ele era médico e Pode crer, enfim, né? acabou optando pela música e foi o guitarra do Roberto praticamente durante um período pós-Gato, que foi o ícone lá do Roberto, até ele ficar doente, convalescer e falecer, né? Pode crer. Que demais. Mas então, Marcião, o negócio é o seguinte, né? Porque eu te conheço há muito tempo, te acompanho. Já, na verdade, já te acompanhava antes da gente ter aula lá na época no IGT. Justamente pelas colunas, Sim, né? sim. Aquela coisa. Tem um compilado de um monte de coluna sua, inclusive. Nossa, fala sério. Eu tava lá na sala, eu podia ter te Animal. mostrado. Enfim, mas, pra gente conhecer, os nossos ouvintes conhecerem você, né? Porque a gente tem uma galera que segue que, obviamente, não é do universo da guitarra tão músico profissional, né? É mais amante de música, amante de disco, amante de, enfim. E a gente queria saber de você um pouco como é que foi essa coisa de como iniciou-se essa vida musical sua e quando que isso virou uma chave de você falar assim, bicho, isso aqui é minha vocação de vida e eu acho que eu vou viver minha vida tocando esse negócio de 6 cordas aqui. Olha, uma coisa que é engraçada, né? Que eu vejo, por exemplo, eu acompanho a minha filha em fase de vestibular. Né, e o namorado dela, a galera em volta. E aí você vê aquela sangria desatada do vestibulando, toda a tensão em volta, o início da faculdade, como é complexo para esse pessoal. E eu vejo que eu falo, putz, eu dei bypass disso. Assim, não, eu fiz faculdade, você também fez, tal. A gente tem uma vida acadêmica, mas é uma coisa... Porque você não entra numa faculdade de música cru. Né, não tem nem como. Até existem casos que hoje em dia, alguns cursos, eles têm essa abertura da pessoa não ser instrumentista, não ser... Mas o grosso é alta performance, né? Eu fui fazer violão clássico porque tinha acabado de largar a comunicação social, né? Mas já dava aula, já trabalhava com isso. E li numa Guitar World que o sonho do Randy Rhoads era ter feito a cátedra da faculdade de música em Master Degree em Classical Guitar, né? Eu falei, puta, aí veio como um chamado, assim, né? Mas o que eu percebo? Por que eu falei essa questão dessa molecada? Você vê essa sangria de, putz, meu, que... E de repente, assim, o cursinho eu empurrei com a barriga. Entrei em jornalismo, larguei, enfim, mas eu já estava dando aula, já tinha um dinheirinho, assim, e estava querendo já... assim, já realmente vi que não era. Em casa, que foi muito legal, que nunca teve essa pressão de demonizar a carreira musical. Minha mãe é professora de piano e meu pai era cirurgião, né? Então você imagina, né? Isso foi uma coisa muito boa que eu tive, que tem aquela capitania hereditária, que filho de médico, ainda mais japonês, né? E ele foi uma disrupção que ele teve, que ele, não, vai ser feliz, vai tocar guitarra. Se ferre. Que bom. Pode falar, foda-se? Pode. Então, foda-se, vai tocar isso. guitarra. E aí todo mundo conheceu o meu velho empurrando meus Marshalls. Foi uma experiência muito legal. Mas assim, aquilo que a gente estava falando, que a música ela meio te escolhe, né? Na hora que você tem um grau de envolvimento, assim, que eu costumo falar de você expulsar teus demônios e chamar os anjos, quando você entra num processo musical muito, assim, não sei, de catarse, com descoberta pessoal, porque você ficar 6, 7, 8 horas por dia, como a gente ficava, eu fiquei com um instrumento, puta, falta um parafuso. Porra. Hoje em dia é mais fácil, hoje em dia a gente fala, você vê, a Copa do Mundo é uma Copa de liga europeia, todo mundo tem técnica. Assim, quando apareceu o YouTube, eu vi 2 caras na Arábia tocando o Air do Jason Becker, eu falei, lascou. Então, mas a gente pegou isso muito na unha, você pegou também. Então, assim, foi um processo muito de... Eu fui me envolvendo muito era um moleque muito tímido, muito
travado, não sei o quê, e a guitarra vira meio aquela tábua da salvação, para que a adolescência é uma merda, né? Uma fase que, Jesus Cristo, né? Hoje em dia se olha com mais carinho para essa questão de saúde mental do adolescente, mas, enfim, não é nunca uma fase muito legal, e a guitarra teve, a música teve todo uma tábua de salvação, uma paixão, e foi meio orgânico. Na verdade, eu comecei a estudar muito, comecei a ter um certo destaque no bairro, não sei o que, começou a aparecer aluno, e eu acho que não foi uma coisa muito precetada, assim, como hoje em dia tudo é precetado, né? Tudo é com prazo, não sei o que, protocolo até para peidar, e não sei o que. É um mundo, que nem o André Cristóvão fala, complexo. Né? Um outro guru meu, o André, fala muito isso, né? Então, eu diria que assim, não teve uma virada de chave, acho que foi tudo muito orgânico. Eu acho que talvez até acho importante a gente conversar para a gente mesmo, né? Pô. Que se acaba meio falando, pô, que a gente tem que respeitar mais o tempo da vida, o tempo de tudo e deixar fluir, né? Que é uma coisa que a pós-modernidade não permite muito pro ser humano isso, né? A gente vive muito rápido, né? Há muito, tipo, preciso pra agora, preciso pra hoje. É uma sociedade ansiosa, uma sociedade maluca. E acho que a gente vivenciou, realmente, eu consegui ainda vivenciar um pouco disso, dessa coisa que você falou de estar com o instrumento e botar uma energia nele ali e ser um processo agradável, né? De você sentir aquela coisa da evolução e tipo, você fala, porra, isso tá me fazendo bem, sabe? Talvez a sociedade hoje não seja nem tão propícia pra gente conseguir. Não eu acho que a gente tem, assim, tem que ter aquela perspectiva histórica, né? Você tem várias conversas que elas têm que estar se alinhando ou não, né? A verdade é essa. Então, você tem demanda da arte como um produto. Existe. Mesmo os grandes compositores, assim, o João Dowland, eles tinham mecenas. Tinha gente bancando, assim. Estavam ligados à corte, etc. E tal, músicos da corte. Então, você pega até historicamente, né? Acho que é Laços, que ele é um compositor que ele é mais torto, assim, ele já usa no final da Renascença, ele era rico pra cacete. Então, faço a minha música e boa noite, não tenho vínculo com ninguém, né? Então, Noves Fora, o que acontece, né? A gente tem que... O que existe hoje em dia, por exemplo, a profissão do músico, assim, como é que você vai direcionar ela, o que você vai fazer com ela, como é que você vai atender uma demanda. Se você pegar nos anos 60, né? Se você pega o início dos Beatles, do The Who, dos Rolling Stones, né? Do Triunvirato, assim. Metade dos discos dos caras eram cover. Assim, e é muito legal, fica a dica também, da mesma forma que um cara que escreve bem, ele lê muito, né? Então, um músico bom, você sabe, a gente tira a música pra cacete, né? E o que acontece? Onde é que teve essa quebra e como é que isso vai conversar com isso que você jogou na mesa, né? A partir de um período X, começou a ter uma demanda muito grande por composição própria, porque teve acho que uma proteção de direitos autorais na Inglaterra que exigia que meio deu uma cortada em cover e tal, e se pagava muito conexo, que seria o nome que se dava para lá, para quem compunha. Então tem aquela cena do empresário dos Stones trancando o Keith Richards e o Mick Jagger, vocês vão compor de qualquer jeito, não sei o que. O Brian Epstein também forçando, alimentando essa questão. O Keith Lambert pegou o Pete Townshend e meio nutriu isso nele, pra você ver o parâmetro, né? O empresário do The Who era filho do diretor da ópera de Londres, o Constance Lambert, né? O pai do Keith Lambert. Então você vai ouvir esses discos, isso aqui tem a ver com a suspensão de acorde que você faz, e não sei o quê, blá, 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 blá. Ouve isso. Então, porque de certa forma, não era pelos belos olhos verdes de ninguém só, que ia ter um retorno financeiro. Então, eu acho que tem essa mistura. Agora um fato, né? Se perdeu, assim, isso... A gente tem um mundo muito mais cínico. Assim, muito mais, assim... A internet, ela tem essa coisa muito ruim também de criar muitas narrativas esquisitas, assim. Então, o pessoal já se julga rockstar, já se julga influencer, já se julga sem ter aquela base de... Sabe? Disso de... Mesmo tendo esse contraponto. Tem que ter você precisa de dinheiro para viver. Mas também
como é que a arte conversa com isso, o apuro estético, a função, como é que você mexe com as pessoas, a voz das pessoas que você representa, né? Pode crer. Eu acho que tem N questões assim que a gente tem que dar uma refletida para até criar um cenário melhor daqui para frente. Pode Né? crer. E você falou dessa coisa da base, de ter referências e tudo mais. E você acha que quando você entrou na faculdade de... Porque assim, eu imagino que quando você... Porque eu vivenciei isso, né? Pô, quero tocar guitarra, quero tocar distorção, quero tocar rock and roll, quero sair fritando tudo. Sim. E aí, quando você foi pro lance da faculdade do violão clássico, esse contato... Primeiro porque o músico erudito, ele é um cara tecnicamente... Sim. Porra, acima. Isso a gente Não, tem que não pode negar. visão de técnica. É. A gente tem técnica de... A gente estuda técnica com o pé no sofá. Pode crer. O pianista, o violonista, todo aquele conceito de relaxamento, tensão, não sei o quê, é uma coisa 1000 vezes mais criteriosa. Porra, demais. Assim, até o exercício da mecânica. Né? Total. E você acha que quando teve esse contato, além de, obviamente, esse approach técnico, o lance de, obviamente, a gente vivenciar ali os grandes compositores, desde o período barroco, romântico, clássico, enfim... os próprios compositores mais modernos, que você é muito influenciado, Sim, né? Tipo muito. Igor Stravinsky, Sim. Schoenberg, enfim. Esse contato com o violão clássico te fez abrir a cabeça pra guitarra? Até porque acho que também tinha algumas coisas que já estavam acontecendo, que nem Frank Zappa e coisas desse tipo, né? Eu comecei com o violão, na verdade. O acordo que teve em casa foi... o Sérgio Dias estava visitando o irmão dele no Hospital Matarazzo, que meu pai trabalhava, que ele estava internado lá, e meu pai comentou, meu filho quer tocar guitarra, eu comecei ele para ter algumas aulas de violão erudito antes. O Sérgio falou, a melhor coisa que o senhor fez foi isso. Né? Então, assim, é lógico, quando você pega, você vai... E fudeu, né? Foi o Sérgio que falou, tipo assim, mano. Fudeu, né? Deixa que... Agora você vai fazer o que ele tá falando, malandro. Não, e você vê, o André Cristóvão começou com violão, o Wander teve também aula de violão, o Mozart, então... Porque não tinha... Primeiro que não tinha professor de guitarra, assim, era muito restrito, né? Basicamente, você tinha o Perrier, o Michel Perrier, que foi um cara que me pôs, realmente, ele falou assim, vai dar aula. Foi ele que falou. O Mozart, que já tinha fila de espera... Tinha o Rampazzo, que é um dos maiores musicólogos que Deus o tenha em bom lugar que teve, né? Então, era muito restritivo, assim, o nome de... E os alunos começavam a dar aula. Mas o que aconteceu, na hora que eu fui para a faculdade, assim, eu fui todo cheio de amor para dar, tocando uma peça, mas eu vi que o critério de você... Passei, consegui limar 1 ano, a menos, foi legal, mas... o critério realmente para você sair com o bacharelado em violão erudito e tudo que... cerceia, assim, tive que resetar um monte de coisa. Então, o choque de instrumento foi nesse sentido. Assim, guitarra, assim, eu tava em tese num nível, sei lá, legal. Tocava o Blizzard de cima para baixo, o Rising Force, o Van Halen 1, isso já... Eu tinha acabado com os vinis já tocando, que fica a dica, acho que a maior escola que tem é você sentar com o disco e ficar nota por nota pegando sotaque, entendendo. E você não vai tocar do mesmo jeito do cara. Não. Até acho que o Geddy Lee tava falando... Não, o Les Claypool estava falando no Rick Beato, que ele tocava AIZ, ele foi mostrar pro Geddy Lee e falou, tá errado. Eu falei, que bom, então você acha um jeito de você tocar a tua coisa. A guitarra tem esse lado vira-lata, o baixo tem. Pode crer. Só um parênteses da gente que fala muito de discos aqui, esses 2 discos que o Marção citou, Blizzard of Oz, que é o primeiro do Ozzy, e o Rising Force do Malmsteen, que é um negócio absurdamente, foi avassalador, né? Os 4 desse período, tomando já a liberdade de falar, que Sim, eu acho por favor. que, assim, para minha formação e para a formação de qualquer cara o Shredder e o Pre-Shredder é o Rising Force, é o Van Halen 1, o Blizzard e o It and Smile do David Roth. Nossa, esse disco que é o melhor disco de hard rock. Acho que fez 40, 30, não sei quantos anos exato fez de lançamento dele esses dias. É o Greg Bisonetti, o Billy Sheehan, o Steve Vai, tipo o David Roth falou, vocês querem me fuder? Van Halen, então toca. Meu, essa gig é de matadora. Não, é assustador. O disco é uma obra-prima. Não, né? Esse é. E voltando ainda essa coisa do violão clássico, né? Que você teve essa vivência. Você acha que existe algum compositor erudito, assim, que todo guitarrista deveria conhecer? Que esse cara, tipo assim... De violão ou não violão? De violão mesmo. Não, só depois até vou seguir um pouco, porque, na verdade, o efeito da faculdade é extra violão. Depois eu vou retomar um pouco isso, que fica a dica, que foi onde virou a chave legal. Mas de violão é o Léo Brauer, não tem jeito. Sim. Ele que é o... assim, a gente falava, o Paulo Castanha, que foi um grande mestre na faculdade, a gente falava muito essa questão do serial e dos elementos dodecafônicos, assim,
E como o Brauer jogou isso com swing latino, com melodia. É o cara, o Léo Brauer, né? Curiosidades, ele acho que é tio, né? Veste cabelo, ele é tio, um parente meio direto do Al Jourgensen, do Ministry. Nossa, gente. Que ele é cubano também, Al Pode Jourgensen crer. também. Agora, pra nação roqueira, é aquele negócio, né? A influência direta do Brauer é o Diary of a Madman, né? Que é o estudo 6. Sim. Que a história é que o Randy Rhoads estava estudando, aí o Ozzy chegou e falou, que porra é essa? Vamos usar. Aí, Ozzy, eu tô tendo uma... Aquele Randy Rhoads tinha aula na estrada, ele pegava a lista telefônica pira, né? De procurar. Exato. Aí tava tocando o Estudo 6, vamos usar isso. Não pode, é de outra pessoa. E usaram, né? Eu não soube, né? A internet é legal porque eles esmiuçam os detalhes que o Brauer queria processar, né? Olha só, tá e vendo? ele tirou a mão depois que o Randy faleceu, né? Falei, deixa quieto. Mas o Léo Brauer, eu acho que é o cara que todo mundo tem que estudar ou ouvir, pelo menos, assim. Ele eu acho que é o link entre a música dodecafônica, o violão moderno, a guitarra um pouco, de certa forma, também. Agora que você perguntou na faculdade, putz, eu fui feliz pra cacete, porque, porra, tava livre de fazer outra coisa que não fosse música. Então, aula de expressão corporal imitando árvore, tava feliz. Mas assim, o que eu diria... de teatro também. Agora, o que foi legal? Que lá não tinha educação física, tinha expressão corporal, mas pra mim, eu vou te falar o seguinte, jogou no universo que talvez hoje pra molecada esse timeline seja menos ou mais resolvido, não sei te dizer. Mas é aquela coisa que falam em relação ao Kohreuter. O Kohreuter, só colocando, é o cara que... O Kohreuter, assim, foi professor do Mozart, do Tom Jobim, do Caetano Veloso, do Eleazar de Carvalho. Então, foi o cara que mudou. O Jazz Harmonia, acho que você tem esse livro, é um livro fundamental. Mas o Kohreuter foi o cara que ele mostrou o quê? Que você tem uma música erudita antes do barroco e depois do classicismo. Que antes os conservatórios eram muito focados nisso aqui. Então, ironicamente, as minhas duas paixões assim, em relação à música erudita são a Renascença, principalmente o João Dowland, que é um compositor que, nossa, eu conheci através do Música Antiga em casa, num disco de vinil, que a gente sempre teve um acervo enorme de discos. E o Música Antiga era um grupo do Ricardo Cangido, um flautista, né? E tocando com ensemble, com viola da gamba tal. Conheci o Dowland lá, mas entendi na faculdade. E o chute, assim, para mim, foi o pós-Villa-Lobos, ou pós, sei lá, antes do Villa-Lobos um pouco, no timeline. Tipo, você falou de Stravinsky. Só Stravinsky tem 3 fases distintas dele, né? Mas, assim, a virada de chave de compositor foi nunca ouvi falar. Aí um cara foi dar um seminário para preencher, nem era um aluno, né, que tinha que dar um seminário assim que ele estava devendo uma nota, e ele trouxe um monte de disco do Penderecki. Aí fodeu. Parecia que eu estava vendo música erudita feita em Alpha Centauro, que ele tinha todos esses elementos assim esquisitos que existe como laboratório, né? Que tem isso, né? Porra, pra caramba. Microtonalismo, serialismo, todos os Boeing, as coisas estranhas. Só que aquilo me jogou, a paixão de São Lucas, né? É um oratório de... Que absurdo aquilo. E tem a peça que ele fez para Hiroshima, tem... dentro da cultura popular, assim, quem conhece o Kid A do Radiohead, é um disco totalmente baseado no conceito do Penderecki, que o Tom York... O Johnny Greenwood gravou um disco com o Penderecki, assim, que não tem besta, esse cara mesmo é formado em composição, né? Então, eu acho que o Zappa adora o Penderecki, o Eric Johnson cita o Penderecki. Eu diria que é o maior compositor que a gente teve na música erudita contemporânea, é um polonês. Realmente, assim, é um cara que ele conseguiu juntar, assim, toda... o experimentalismo, mas um negócio num grau de emoção, assim, um escaralhamento absurdo, né? Olha aí, tá vendo? E só para explicar mais ou menos algumas coisas, o Marcião falou da Renascença, né? Que são compositores eruditos um pouco mais clássicos ali, um pouco mais... e essa parte que ele tá falando do serialismo, do decafonismo, são movimentos da música atonal, né? Que é a música que não tem tom, que não tem tonalidade pré-definida ali, né?
explicando imensamente grosseiramente, né? Mas eu acho muito legal isso, porque ele tá falando justamente sobre essas referências, né? Do músico erudito, dos músicos eruditos, principalmente para esse instrumento que a gente toca, né? A coisa do Randy Rhoads, que ele falou do Diary of Madman, que é o segundo disco do Ozzy. E o Randy Rhoads era um grande violonista. Nosso santo padroeiro. O bicho ali era embaçado. E eu lembro que a minha primeira Flying V, inclusive, na época que eu tinha aula com você, aquela Flying V rosa da Tajima, Pink, que ela tinha o design Você ainda tem ela? Não tenho, me arretou normalmente. E ela tinha o design meio da Range Road, só que um pouco mais curvo, né? E na época eu quis trocar o captador, não manjava porra nenhuma de captador, aí fui procurar, botei o Invader da Seymour Duncan, que era um bagulho, praticamente um demônio falando na guitarra. E errei, né? Porque na época a gente não tinha YouTube pra ouvir referência e tal. Mas enfim, mas isso é muito legal. Então, essa coisa da música clássica, de como isso trouxe né, essas referências. Só uma última coisinha, cara. Em relação também, uma dica pra quem for se aventurar no universo de música erudita, assim, que eu acho muito importante, foi a virada de chave, quase bombei, quase me segurou o último semestre lá. Tinha lá com o Sérgio Cominato, né? É contraponto. O Sérgio, ele seguia bem, ele era muito incisivo, assim, mas, cara, ele falava, quem fizer essa minha matéria vai mudar a maneira de ouvir música, compor e interpretar. E mudou. Eu acho que eu comecei realmente a compor, assim, com mais critério, ouvindo, assim, com mais, assim, coisas, assim, mais, que eu ficasse, até que esse caminho tá interessante, foi depois... que o contraponto é uma coisa muito rígida, mas a base de tudo, eu lembro do Sérgio quando as caveirinhas que estava errado, errou não sei o que e tal, eu estudei só duas espécies, que são duas vozes, mas aquilo já, cara, mudou totalmente a minha visão do que, porque vem desse pensamento em linhas, ele vai vir depois, vai vir os acordes, não é o contrário. Então, eu acho que fica a dica, quem puder se aventurar na parte de ouvir, desde o canto gregoriano, que é a voz paralela, até chegando no final da Renascença, caindo para o barroco e dar uma escrutinada e ter alguma aula com algum professor, façam, vai mudar a vida de vocês. Bom. E você que não é músico e quiser entender um pouco mais, essa coisa do que o Marção tá falando dos contrapontos, imagina assim, antigamente eram só melodias cantadas. E aí chegou uma hora que o povo tava cantando várias melodias juntos. E essas melodias juntas, explicando bem grosseiramente, começava a gerar uns trecos interessantes, entendeu? Então, por exemplo, tinha um fulano lá cantando parabéns pra você. E aí no meio disso tinha um outro cantando parabéns. E aí esse lance junto gerava essa coisa do contraponto, essas melodias que se complementavam e que, apesar de serem independentes, elas iam gerando coisas interessantes. Muito bem, historicamente, quem quiser entender, eu acho, né, fazendo um paralelo com artes plásticas, a questão, com a arquitetura, a questão da perspectiva. Que a arte medieval ela é assim, né? E você tem a igreja sai do poder, vem a burguesia e você tem o ser humano, os valores humanos helênicos, de novo, né? Tem uma história interessante do Andy Summers do Police, né, que é um dos heróis. Ele fala na repórter da Guitar World, falando que percebia que um santo na Renascença, assim, ele tinha uma certa auréola em volta, mas estava diluído. E ela falava que Every Breath You Take teve isso, né? Porque você pega aquele acorde com nona, o que acontece? Ele é subjetivo. Você tem o maior, alegre, menor, tristinho, nona. Eu fazia isso em umas classes do GTA. Como é que esse acorde com nona é para você? É o cara, saudade. Pô, legal. Mar. Então, acho que a grande arte tem isso também, né? Para mim, a faculdade ensina muito isso, né? A gente tentar não ser muito óbvio, trabalha muito com subtextos. Olha, que legal, hein? Isso é muito legal, meu Deus do céu. E aí, assim, com todas essas referências que você foi tendo, porque inúmeras referências, desde o erudito, desde a guitarra rock, desde um monte de coisa da cultura pop, né? Como é que isso tudo transformou para você o significado de tocar com a sua personalidade? E não como, por exemplo, querendo tocar igual o Malmsteen, ou querendo tocar, sei lá, igual um compositor erudito. Né? Eu acho que, tipo, de você encontrar sua personalidade no meio desse caldeirão de influências, que eu acho que quanto maior o caldeirão, mais ingredientes, é mais legal pra você se encontrar. Quase sim, né? Ou vira mais uma puta confusão. Ou vira uma confusão. Cara, eu vou falar uma frase do Vander, tá? Que nessa vida você é recompensado pelo aquilo que você cria, não pelo que você copia. Eu acho que sumariza bem isso, né?
pega no peito, né? Você Porra! começa a avaliar. Que demais. Não, isso é muito louco. Mas, assim, eu acho que eu sempre, assim, para melhor ou para pior, assim, eu não sei se é até um defeito de fabricação, alguma neurose minha, adquirida ou não, mas o fato é que, assim, você sabe disso, a gente conviveu por eras, assim, no meu playlist tá lá Ramones e tal, Penderecki, tá, sei lá, Jararaca e Ratinho, tá o André Gereissati, assim, eu acho que a música, por exemplo, tava uma discussão uma vez lá na época da escola, lá do MT, o pessoal, porra, o timbre do Jason Becker é abelhudo. Eu falei, pô, é um gênio, caralho. Porque esse homem, parece que encarnou, pra quem acredita nisso, um Mozart naquele moleque com 17 anos de idade. E eu tô cagando se o timbre tá abelhudo ou não, porra. Porque esses critérios que eu acho muito perigosos que a gente tem hoje em dia, né? De você querer uma estética muito fletada em tudo, muito mundo cinzento. Isso eu acho uma merda, viu? Cara, isso me assusta. Eu tava falando isso com o Michel, inclusive, esses dias. Ele é iconoclasta pra caralho. O Michel é meu herói também. Porra, demais. E a gente tava falando justamente por isso do Jazz Education só fazer Pat Metinis e com a sonoridade, com aquela coisa, todo mundo tem que ter um... Então, rapaz, mas você sabe que o perigo, desculpa te cortar, mas Imagina. O perigo... o Pete Townshend tem uma frase muito legal, que a arte é o reflexo da plateia. Né? Então, ele como se fosse um espelho, o artista. Então, é meio foda, porque você começa a pensar, longe de qualquer julgamento moral ou não, ou se tá melhor ou tá pior. Eu não quero entrar nessa seara, acho que o importante é até na festa de 15 anos da minha filha, levaram o DJ Rock, abracei o cara, um pessoal super profissional, respeito todo mundo. Mas, assim, a gente tem que entender que se tem coisas que incomodam a gente, eu, você, ou quem tá num certo nicho, ou tem uma certa visão... e a maioria tá num outro, seja clones do Pet, é o que aceito, estética de guitarrista de internet, assim, super limpa, que muito complicado isso, né? Porque o que o cara, o Assato mesmo falou que ele deu um bug de ele ficar, acho que um dia pra gravar 1 minuto, cara. 500 vídeos pra fazer a perfeição não, que o... puta guitarrista, o moleque. Pra mas cacete. Agora você vê um monte de outras questões, assim, que deu muita celeuma, assim, de gente, assim, de muita polêmica que teve nisso daí, que gerou uma puta neurose de um padrão de se tocar que não se existe, né? Porra, não existe. Não. Demais. E eu acho que o perigo é um pouco esse, né? Que fica tudo muito no quadradinho. Você tem... agora, se existe o quadradinho, é porque o pessoal quer o quadradinho. Isso que é a merda, né? Né? A estética, ela meio que... Eu acho que a estética, ela tomou uma proporção tão grande que ela engoliu a arte. Obviamente que isso é uma coisa extremamente superficial que eu tô falando, porque existem muitos caminhos nisso. Eu tô querendo dizer que, em muitos momentos, eu acho que hoje em dia, não é que nem nos anos 70 que os caras experimentavam pra cacete, Jimmy Page no estúdio gravando as coisas e... Sei lá... Eu acho que a questão estética... E óbvio que sempre teve produtores, sempre teve, né? Queen quase foi... né? Os caras não quiseram o Bohemian Rhapsody por vários motivos comerciais. Então isso sempre houve. Mas acho que hoje em dia a estética, ela tomou uma proporção tão gigante por causa... E não só por causa da música, por causa da desgraça do Instagram, que você vê vidas perfeitas. Talvez. Eu acho que você tocou na ferida, né? Você sabe que eu adoro carro, curto pra caralho e tal, tenho uns carros malucos lá. Aí o cara mostrou uma foto assim, esses aqui são os meus carros. E tava um carro lá, um Maverick, também parecido com o que eu tenho, mas, cara, eu tenho até vergonha de mostrar o meu, que o do cara tá... Aí depois, almoçando, o cara fala, você conhece um funileiro bom? Eu falei, não, tem um monte, qual é o problema? Ele começou a falar que o carro, na verdade, tinha um monte de pontos de ferrugem, muito mais que o meu. Mas pro Instagram, era um carro que o Batistinha tinha... Você tá entendendo? Batistinha é o preparador ninja, que a gente tem uns ícones, assim, da família Batista de carros, né? Mas, enfim, Noves fora, é isso, é uma perfeição que não existe. Que cria levantou a régua num ponto assim, tem um livro chamado, para quem quiser ler, para entender essa questão dessa simetria social que a gente tem no pós-mídia social, chama Máquina do Caos.
É um livro que ele mostra o porquê que a gente tem, hoje em dia, tem esse Palmeiras e Corinthians para tudo, né? Na vida, e isso tá matando o ser humano, né? Porra, demais. Na pior acepção da coisa, né? Pois é. E aí você tá falando dessa coisa das imperfeições, né? Você acha que existe alguma gravação, alguma coisa na história da música, assim, das suas referências, alguma gravação famosa que teve justamente, ela ficou famosa e ganhou uma notoriedade por causa das imperfeições? Olha, Seja de gravação, não só técnica de então, tocar, cara, né? Eu eu digo. vou falar, cai naquele negócio do timbre abelhudo do Jason Beck, que pra mim nunca foi, né? Você pega o timbre do Steve Morse, que pra mim é Deus, assim, o Vander, quando eu pus lá no GT, coloquei logo lá atrás, colocou, referências. Eu pus Steve Morse, eu falei, pra mim é o melhor, o Vander, eu tô falando isso a mais de... Não, e tem ele tocando coisa do Dregs, no disco do Rádio Táxi, Nossa, tal, animal. Mas o timbre do Morse, bem o que eu falei, bem, entre aspas, é um timbre meio esquisito pro padrão desse timbre apoteose, assim, que a gente tem hoje em dia, mas é o timbre que ajusta na pegada dele e entra que nem manteiga de amendoim no sanduíche no meio de uma puta mixagem. Então, se eu começar a escrutinar discos do The Who no começo, discos dos Beatles, sei lá, lógico, assim, aquilo me emociona tanto que eu tô cagando se tem erros, afinal, quero que se foda, tá? Mudou minha vida, fez aquela paisagem sonora, me acolheu, me inspirou, eu acho que o ponto é esse, né? Mas é lógico, você vai começar a escrutinar, assim, provavelmente vai ter, assim, hoje em dia tudo que você ouvir, acho que é a exceção, aí cai o ponto do George Martin e os engenheiros dos Beatles que fizeram um negócio atemporal que sendo uma produção moderna praticamente, você viu, mas assim, você pega uma coisa, vai do Ozzy, que eu sou idolatro, o Randy Rhoads, fala, puta, mas se jogasse para os dias de hoje o pessoal ia reclamar do timbre, não sei o que e tal. Isso é comum, infelizmente o Castanha mesmo falar, se você jogasse uma orquestra da época do Beethoven pra cá, o pessoal ia achar desafinada pra cacete. É louco isso, né? Muito. As referências da sociedade, em cada momento, elas são extremamente Mas conflitantes às o que vezes, enche né? o saco é que o pessoal perdeu a leveza, né? É. A internet dá esse negócio do pessoal começar a ficar xingando Deus de todo mundo. Puta, meu. Eu acho que pra própria pessoa que toma essa postura é complexo, né? Faz mal pra ela mesma. Mas assim, você pensa que você ouve. Assim, vamos falar uma coisa boa. Você pega as gravações, você pega o Django Reinhardt, um microfone Sim. no meio. O Hot Club de France, eles tocando ao vivo. O cara com 2 dedos. E você sabe, pra tirar, você pega o minor swing pra tocar nota por nota. Nossa. Caralho, como é que o cara faz isso aí com 2 dedos? Tem sweep, tem não sei o quê. E o cara virtuose pra caramba. Mas essa ainda, né? Então é isso, vamos falar uma coisa que... se você ouvir pra padrões atuais, você fala, puta, uma execução assombrosa. Assombrosa, eu costumo falar para os meus alunos, quando a gente começa a mostrar umas referências, e aí eu começo a mostrar Hendrix e tal, e eu falo, bicho, escuta, mas escuta com o ouvido... Do coração. Do coração, pensando que tudo era mato. Cara, sabe onde é que eu vi que era o Deep End? Quando um cara já, não era novo, tava lá no Magrão, acho que eu não sei qual show do Hendrix foi, aí o cara falando, isso é básico 2. Eu falei, puta que pariu, eu não tô ouvindo isso nessa altura da minha vida, né? Cara, eu tirei minha primeira nota vermelha e mandei tudo a merda depois de ver um especial na TV do Monterey. Quem quer entender o que é um disco voador chegar num jogo de Copa do Mundo, zera, acaba com as tuas referências e ouve o Hendrix tocando Killing Floor no Monterey abrindo. Você vê aquilo ali... Eu não sei. Na hora que ele pisa no fuzz e dá o primeiro... Meu, arrepia tudo. Deus se manifestando, né? Olha aí, tá vendo? E aí, eu tô falando dessa coisa dos alunos, e eu queria... E o Marcelo, pra quem não sabe, é um professor de... Mano, miliano, né? Foi um dos professores do... Você foi aluno do primeiro IGT, né? Fui do primeiro e depois você começou a dar aula. Em 87, né? Tem foto minha tendo aula com o Mozart Mello. Eu com cabeludo e o Mozart também. No estado de São Paulo, nem tem mais estado de São Paulo aqui, como deve estar só digital, bem fininho, mas no caderno de cultura. O que aconteceu foi que
O Vander sempre foi um cara muito ousado, assim, um cara que é uma página na coisa. Então ele peitou essa de trazer essa primeira. Pra gente, assim, que tava meio assim, ai, não sei o que e tal. Pô, tá tendo uma escola com um monte de Marshall, a foto dele com a Steinberger lá. Nossa, E, assim, porra, meu, foi uma virada, assim, de chave, assim, pra mim, do adolescente com medo das coisas todas. E é legal que às vezes você acha a tua identidade, assim, o universo se manifesta de umas maneiras muito doidas, assim, querer ser muito dogmático, né? Eu fui lá todo tímido, tava a Marta lá, que a esposa do Paulo Ziner, era secretária, falou, teu nome é esse nome soa bem pra guitarrista. olha aí, já Muito louco, profetizou. É muito doido essa vida. E o que você acha que ensinar nesse período, que ensinar música ensinou sobre as pessoas, né? Com contato com seus alunos? Porque você teve um zilhão de alunos, sim. de tudo quanto é nível, de tudo quanto é propósitos, porque Sim. eu tenho aqui aluno de tudo, né? Você dá aula pro... Eu tenho um aluno que é profissional e nunca estudou, tem aluno que a mãe botou a criança, tem a Dalva que, tipo, faz aula pra tocar as músicas da harpa cristã e ela tá feliz da vida tocando. Sim. Então tem de tudo, né? Tem. E o que isso te ensinou sobre as pessoas? E como que você sente a evolução da música em você sendo professor? Porque eu sinto uma evolução, assim, gigantesca sendo professor. Cara, eu vou te falar uma coisa. Tem uma frase do Soren Kierkegaard, acho que é a pronúncia essa, que virou um clichê, quase de autoajuda, mas que você vive para frente, mas entende a vida olhando para trás. Então a gente fica tão envolvido com o dia a dia, a rotina da vida, você tocar a vida, tal, todas as coisas que acontecem na vida, assim, como um ser humano, que acho importante isso, né? A gente não ficar usando skin de músico, artista, não, isso enche o saco. Nossa, pra cacete. Mas o que acontece, né? O que eu percebi disso, né? Quando algumas pessoas vêm conversar com você, você fala, eu acho que não foi conversas, tal, mas assim, que a gente teve, mas você vê, assim, os conceitos que sabe, peguei do Mozart, peguei numa revista, eu aprimorei, eu tentei, sei lá, desenvolver e tal, e aquilo vai passando, assim, eu acho que o que tem a nossa profissão de muito diferente em relação às outras profissões, assim, eu falo que é muito parecido com um policial que está na rua, muito parecido com um médico que está no pronto atendimento direto, muito parecido com, sei lá, qualquer profissão que lide muito com gente, assim, de uma maneira muito, de uma massagista até sei lá, qualquer profissão que você tem que lidar diretamente com o ser humano, assim, você desenvolve um olhar muito diferente. Né? Um executivo de alta ponta que tem que ter uma puta responsabilidade, sei lá, um enfermeiro, um cuidador, assim, um psicólogo, porque assim te joga assim numa relação que acontece, né? A gente estuda muito assim quando é moleque, com aquele assim, eu nunca tive muitas ilusões, mas a gente tem esse negócio do rockstar. Se não tem também você morre. Lógico, você tem que ter uma ambição ali. Talvez um sonho, pra seguir, não sei, é um propósito. Propósito. Que o Michel falou quando conversou com você, né? Pode crer. Eu acho que vai... Agora, assim, o nosso dia a dia tá falando isso para um grande amigo meu, que é o Serjão, que é um comandante, um coronel, comandante do bombeiro e tal. Também a música me trouxe tantas pessoas tão legais. E eu falei, Serjão, é muito parecido o que a gente faz. O que você faz? A gente tem que ter uma relação muito empática, ao mesmo tempo uma leitura muito fria, assim. Estava comentando com o Ricardo Gilfrida, que é um baita violonista, né? O Gilfrida é psiquiatra, né? Ele tá mais para psiquiatra por causa de uma distonia que ele teve, né, na mão direita. Ele falou, cara, o que eu faço aqui em consultório, eu fiz a minha vida inteira dando aula. Então, é uma profissão que se você não aprende a lidar com isso que você acabou de falar, com os propósitos, com o sonho de cada um, a pessoa que quer tocar no louvor, a pessoa que quer ser rockstar, a pessoa que quer para deixar de ser tímida, porque e o perfil de aluno que chega pra gente hoje em dia é muito diferente. Nossa, muito. Não dá pra botar uma metodologia pra todo mundo ali. Você falou o ponto, não dá, esquece. Você tem que pensar
em cada pessoa como você vai resolver o problema daquela pessoa. Nossa, isso é muito louco. Muito. E você acha que... Porque assim, a gente tava até falando em off, no REC, antes de gravar aqui em off, né? Sobre essa questão da internet e coisa e tal. E você acha que a internet, ela democratizou ou ela superficializou esse aprendizado? Ele traz, obviamente, eu acredito que ele traz benefícios, mas é muito arriscado hoje em dia, porque tem uns caras que, né, são um tanto quanto mau caráter de vender ideias que são... Mas isso virou default da internet ou de qualquer tipo... a tal da prosperidade da fama a qualquer preço. Para tudo, né? Então, os coaches que querem que o cara... você vai ficar trilhardário, enfim... Mas, assim, é a espada de Damocles, que ela cura e mata ao mesmo tempo. Isso é um conceito que eu aprendi num disco do Lou Reed chamado Magic and Law, só sobre... Discão, hein? Fudidaço, só sobre a morte, assim, é um disco lindo, assim, né? E na verdade, ele se refere à quimioterapia, né? Faz uma analogia. Então, a internet, ela é um puta de um facilitador e também é uma coisa que é um ceifador. Assim, eu vou te contar uma história rapidinha. Quando estava para nascer minha filha... eu ia ter que estar às 4 da manhã na Promatri. E o Roberto Chinachi, que ia dar uma palestra lá no MT, eu falei, mas nem fudendo eu vou. Aí meu pai falou, vai, o cara é japonês também, toca guitarra, deve te conhecer da revista, vai lá e conversa, sempre contato bom, e no fim sou amigo do Roberto até hoje. E tava lá, o pessoal perguntando, cada um perguntava o que queria, e eu já meio de saco cheio, né, do tipo de pergunta que as clássicas perguntas. Não, qual é o calibre de corda que você usa? Eu vou ter que estar às 4 da manhã, puta que eu pariu lá. Enfim, aí eu falei, na época o Lars Ulrich tinha chegado, você lembra que ele chegou com aquela pilha de relatórios, lá que foi feito de download ilegal no Napster, levou na porta de um tribunal, não sei o quê, ele virou persona não grata, né? Mas ele já estava antevendo o tamanho da merda que ia dar. Aí Roberto, por gentileza, me fala uma coisa. Tá até mais rasgado agora, que o assunto é pesado. Não é leve. Não é leve. O que acontece? Tá acontecendo isso, Web 2.0, a informação está circulando mais a rodo e tal. Qual que é a tua opinião isso? Para quem produz, assim, discos, livros, a aula, que vai tudo virar festa do caqui, né? Ele falou, as pessoas querem sempre ser felizes. Não, eu falei, porra, mas não respondeu nada. Mas no fundo, ele estava certíssimo. Por que você está aqui comigo? Por que ele está lá? Porque no fundo a gente tem um ideal, a gente quer ser feliz. O pessoal que está vendo. Então, eu acho que o resumo da ópera é esse. O Roberto foi de uma precisão cirúrgica na hora, né? Então, a gente passou, assim, uma das transformações, tá na moda, disruptivo, né? Mas, cara, a gente passou uma pandemia, tá no meio de um puta conflito mundial, tá numa confusão socioeconômica, filha da puta, tá? Ou seja, tava falando com o senhor que trouxe de Uber agora, que ele era da bandeira vermelha do rádio táxi, que eu andei muito. Então, meus pais não dirigiam. Então, você fala, porra, você tem aquele cara que alugava telefone. Um telefone é o preço de um apartamento. E hoje em dia, como é que tá? Ninguém mais tem nem telefone fixo. Então, é óbvio que a música, como a gente conhece ela, e agora tá vindo também a questão do IA. Agora que... isso que eu ia perguntar. Que também é outra coisa muito interessante. E eu acho que ela vai ser outra questão que não tem volta mais. Né? O bagulho ficou louco. Ficou. E assim, o que você acha? Porque tem uma frase do Steve Vai que eu acho muito legal, parafraseando, que eu não lembro exatamente a frase, que ele fala assim, antes de você tocar uma escala maior, pegue um caderno e escreva vários sentimentos e toque-os. Essa é a coluna que ele fazia, que é Alien Love Secrets, né? Que é na guitarra americana. Olha, eu vou falar uma coisa que eu vi o Vitor Bilioni falar. Eu adoro Steve Vai, você sabe disso. Porra. Mas aí um cara levantou a mão lá numa clínica do Vitinho e perguntou, mas falou isso aí.
Aí o Vitor olhou pra cara do moleque e falou, meu amigo, isso é uma grande besteira. Porque, assim, ele falou, eu convivi com o João Bosco, convivi com o Chico Buarque. Eita, o buraco é embaixo. Assim, e não existe isso. Os caras ficam assim, e eu imagino que um Paul McCartney, um Pete Townshend, um Stravinsky também, fica um mês numa porra de uma estrofe. Porra. Não é assim, pensou na namorada, na guerra, não sei o que, já... Veio divino. Até pode ser legal pra te dar, tipo, aquele up, assim, Sim. você pensar numa situação que te dê muita... que do caralho, ou que merda, pode servir como um catalisador, mas a técnica, assim, Sim. né, isso é um pouco vamos chamar, agora tá na moda, né, narrativa, uma narrativa do Steve Harris, né? pra meio criar um personagemzinho, né? Pode crer. Mas aí, fazendo um gancho com isso, você acredita que existe alguma coisa para um estudante que vai começar agora, que ele precisa aprender, por exemplo, antes de aprender um primeiro acorde, uma primeira escala? Não, tem que aprender a primeira escala e o primeiro acorde de cara. É isso aí, tá vendo? Tem que Tá vendo, meus alunos? Não, não adianta ficar com filosofia, porque é muscular, é neurológico, não, para, deixa pros alemães filosofar. Boa. Põe a mão no negócio e sai tocando, estuda pra cacete. Não tem outro Né? senão A energia precisa. É físico, não tem mesmo, assim, né? Mas eu mesmo tenho um lado muito de viajar na maionese, pseudo-filosófico ou filosófico, sabe que caralho, mas eu acho que tem coisas que tem que ser muito pragmático. Porque senão não tem, né, essa coisa do divino, né? Vai acontecer, receber não acontece. É o famoso Deus ajuda quem estuda, né? né? Eu acredito nisso também. Não tem. Até os caras que não estudaram formalmente, né? O cara ficou ali macetando. Mas você sabe que é até legal falar, porque o pessoal tem uma mania de falar que é autodidata, que enche o saco. O Van Halen, que é o meu herói, ó, tá até tatuado aqui, mais sim. que não sei o quê, mas... autodidata é o cacete, né? O pai dele era um puta saxofonista, e você vê documentado que ele, quando o cara fala, I can't read music at all, o cara não tem o sight reading, mas lê. E tá documentado que ele, o Michael, em 3 biografias, ele, o Michael Anthony, o irmão dele, e até o David Roth, frequentavam uma faculdade de música em Pasadena. Isso existe. Eles conheceram o Michael Anthony numa aula de sight reading em prática de jazz. Pronto. Entende o porquê que eu acho que... E todo mundo, eu perguntei pro Mark Friedman, que é o meu herói. Assim, eu tinha 22 anos de idade, ou 21, falei, eu li que você transcrevia música numa clínica na época do Rust in Peace, que ele estava no Brasil. Você transcreve os instrumentos. Aí ele deu é um amor de pessoa, adoro ele, sou fã. Mas deu um puta migué. Falou que, não, porque eu ia num restaurante japonês, comprava uma fita e falou a mesma merda depois lá no MT pro moleque que perguntou. Puta. Então, assim, é uma coisa, é um mecanismo de defesa que, tirando o pessoal de clássico e de jazz, o pessoal de rock tem isso pra cacete. Tem, né? Quer mostrar que tem um treco ali que faz parte. O cara é diferenciado, né? Não existe isso. Pode crer, tá vendo? Malandro. Se você quer estudar guitarra, qualquer instrumento, na verdade. Qualquer coisa na vida mesmo. Não tem moleza, não. Rala que o bagulho é louco, mano. E quanto mais você vai ralando, mais você vai percebendo que você precisa ralar mais. E aí, assim, né? Obviamente que você já acabou já respondendo essa pergunta, né? Porque você acha que eu tinha formulado que se é possível viver de música no Brasil, né? Márcio e todo mundo aqui tá comprovando que sim, né? Não, sim, é viável, é viável. Mas você acha que também o músico, ele precisa ser... Porque tem uma galera, né, que tem... Quando o Kiko chegou com aquela proposta daquele curso lá do Music Business. Tá. Tipo, só ele que ficou rico com essa porra, eu acho. E aí você acha que o músico, ele precisa ter essa visão de empreendedor de uma forma mais, assim, crua e pá! Não, o negócio vai ser assim porque eu tenho a visão do empreendedor. Eu vou te falar que, minha família não é de... Meu pai era médico, meu professor, tem muito pesquisador, tem meio corporativo, minha tia era de corpo consular, minha avó era artista plástica, meu avô dentista, militar, mas assim, mais assim, com esposa, com família, que se agregou e tal, eu convivi com muita gente do corporativo. E eu posso te falar, assim, até com gente de alto escalão de corporativo que eu convivi, que é amigo e tal, não tem uma fórmula exata pra porra nenhuma. Então, existem. Eu fiz
Eu vi que o mestrado em música estava se tornando uma coisa que estava meio impraticável aqui, porque você tem que estar muito aderente a uma pesquisa X, Y, Z, então tudo que eu tinha desenvolvido de musicologia e tal, eu não via como alguém aceitar um mestrado desse sem eu tirar muito a cara. E também achei que o mestrado é um negócio que eu tinha que ter muita experiência de vida antes, que eu não ia poder ter, por exemplo, hora aula com quem eu toquei, os discos que eu gravei. Se eu entrasse no meio acadêmico de cara muito que queriam, que já logo depois da faculdade eu tinha uma campanha lá dentro, que eu já, você tem que fazer mestrado. Ai, não. Eu acabei fazendo recentemente uma pós em Cool Hunting, que é uma área que é de tendências de inovação e tal. Putz, eu amei o negócio, né? Mas, assim, o que a gente percebe, assim? Você tem um mundo totalmente instável. Então, se alguém chegar, assim, eu acho muito legal o Kiko vir com... Eu comprei o livro até, né? Agora, são caminhos, assim, que você tem que saber amalgamar, né? Não adianta você falar que, não dá. Assim, você tem que entender que tem o imprevisível, tem o imprevisto e tem a sorte também. Tem o que a gente não controla também, né? Como tudo na vida, né? Pois é, olha que coisa, hein? E assim, você acha que quem tá começando na carreira aí, né? Porque você já tá aí na carreira, sei lá quantos anos já? 35 anos. 35 anos aí, um baita tempo, né? E você acha que existe um excesso de informação pra quem tá começando agora? Tipo, um excesso de caminhos do tipo assim, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Aí a pessoa fala assim, caceta. Olha, Porque na nossa época era assim, bicho, aprende a tocar bem primeiro. sim. Tipo, toque bem essa caceta e Com- depois você vê o que vai dar. começa com esse problema que você falou, né? De a pessoa grava aprendeu a tocar o solo de Sweet Child O' Mine, bonitinho. Já grava um vídeo e começa a dar aula. Pode E crer, olha, mano. eu vou te falar, assim, e não é só essa cochice, não é só em música, em medicina, em engenharia, em qualquer área. Você vê situações e você fala, meu, não é possível isso estar acontecendo. Entendeu? Então você fala, porra, então, assim, é um atropelo, assim, da causa e efeito que está muito complicado. É um timeline muito bagunçado. Eu acho que a dica fica o seguinte, né? É que nem o Frejá falou. Isso é um chute no estômago, mas é real. Tipo, o que aconteceria com o Barão Vermelho se vocês começassem hoje em dia? Você viu essa entrevista? Ai, sim, pode Ele crer. falou nada. É. Ele tinha ficado 2 anos tentando dar murro em ponta de faca. Isso que eu tô falando sobre... Eu acho o Frejá o maior... assim, o Vander falava, o maior guitarrista, assim... Hard pop... No pop no sentido de abrangência comercial enorme. É o nosso herói da guitarra nesse sentido. Ele e o Ebert, né? Sim, nossa. Então, eu falei, não vai acontecer nada. Assim, isso, detalhe, todos assim, tiveram uma formação cultural boa, bem nascidos. O Cazuza era filho do presidente da Warner, era isso, né? Exatamente. E eu falei, não ia acontecer nada. Né? Não ia, porque é muito difícil, assim, a gente vê, você deve perceber o gap que tem, né? Você está com quantos anos? Eu vou fazer 40. Então, o gap que tem, assim, é assustador, assim, do que aconteceu o marco regulatório, assim, caiu o World Trade Center. Mais ou menos naquela época você viu que o mundo começou a perder a inocência, né? Que coisa louca, hein? Bom, mas aí, e falando um pouco agora sobre, que a gente gosta de falar sobre os discos, né? Porque a nossa caixa de discos é justamente falar sobre discos. Então, eu queria saber de você, quais foram, né? Pode elencar aí a quantidade que você queira, sei lá, de discos que foram fundamentais, assim, na sua formação. Que você fala assim, bicho, e não precisa ser só os que fizeram você tocar, né? Tipo, porque às vezes com sei lá quantos anos, você escuta um bagulho. Esses dias eu escutei uma baixista indiana lá, Mohini Day, que eu falei, puta que pariu, mano. Tem essa benção de você revisitar ou visitar um livro, um disco, um filme, você vê quanto... Falavam muito isso do Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe. Cada momento da vida você lê de um jeito, né? De cara, eu falo Sell Out, do The Who. Eu acho o maior disco de rock de todos os tempos. O Rui Pereira, da Guitar Player, falava também. É um disco super obscuro, mas é um disco que eu tenho 5 versões dele, tá no meu carro direto. Eu acho um disco obrigatório, assim, uma ambiência, porque tem uma urgência. Eles fizeram aquilo ali como não sabia se o The Who ia pra frente ou não da zona que era. O Pitão, você achou que ia
acabar lá não ia muito longe, não, né? E tem essa urgência, assim. E é um disco foda. Eu acho um disco vital. Beatles, eu falaria tudo, mas ao mesmo tempo, todo mundo fala do Revolver muito, né? Eu falaria do Rubber Soul, né? Acho que ele tem uma ambiência melódica de produção interessantíssima. Se não falo do Sgt. Peppers, eu falaria do Rubber Soul. É do Rubber Soul mesmo, eu falaria dele mesmo, como um disco principal, assim, que vale a pena ser visitado, assim. O Help eu acho um puta disco também, né? Um disco que, em tese, é meio trilha de filme e tal, meio pegada meio que depois entraram os Monkees, né? Aquela brincadeira de filme, e artista e comediante que todos eles se envolveram naquela época, mas é um disco também que me marcou muito, talvez por memória afetiva mesmo, né? Zappa e Yellow Shark é um disco fundamental, um disco que eu acho que infelizmente o Zappa foi o último disco dele vivo, né? E foi onde ele achou a linguagem dele, que realmente estava fora de qualquer compositor erudito que contemporâneo. Era uma escola Zappa aquilo. É uma pena que cortou lá, porque ele teria... Acho que a produção dele teria sido toda nesse sentido. O Yellow Shark foi o Canto do Cisne, um disco fundamental para ouvir. O disco branco do Dalma, Ulisses, o André. Trio Dalma, esse daí é um trio brasileiro. O solo do André Gereissati, que me fez interessar por afinação aberta. É um disco duplo, o primeiro disco duplo, vinil duplo que teve de música instrumental no Brasil. O André acho um dos caras fundamentais, assim, né? Não só de aprender música, mas falaria também alguma coisa a ver com o Silêncio do Ulisses Rocha, um disco também vital. Eu gosto de falar desses brasileiros que fala só de Steve Vai, todo mundo fala, né? Pois é. É legal, justamente essas diferenças. Teve um brasileiro que veio agora, Banzo do André Cristóvão. Gente, pelo amor de Deus, eu estava falando com o André esses dias e é muito legal. Eu tenho conversado muito com o André, tá na Escócia, tenho falado muito com ele, falado com o Mozart também, assim, meio como uma certa puta sonho, você é fã dos caras, fica amigo, não tem coisa mais foda que isso na vida, né? E o Banzo é um disco, assim, que merece ser escutado, é uma das principais... o André, em tese, é um guitarrista de blues, mas ele vai muito mais que isso, é um artista único. E o Banzo, como ele falou, é sobre um tratado sobre a depressão, né? A frase Banzo, a expressão é isso, é saudade, angústia, assim. E é um disco que ele faz toda uma questão sincrética de misturar encruzilhada com o blues, com as entidades de Umbanda, que eu não sei o quê. Independente de qualquer questão religiosa, sim, lógico. Tudo que você faz em religião hoje em dia é uma questão, assim. Eu sou aquele meio agnóstico ecumênico, pronto. Boa. Não quero encheção de saco, mas é um disco, assim, muito legal de você... Zen agnóstico, bom. Boa. Me definir aqui. Boa. Mas o que acontece? É um disco que, acrescenta muito pra alma, assim, né? Eu acho que é um disco fundamental de música clássica. Sinfonia 1 do Mahler, regida pelo Cláudio Abbado. Não pega do Zubimete, pega do Cláudio Abbado, é foda. Paixão de São Lucas, do Penderecki, né? Os Requiems poloneses do Penderecki também. E vamos chutar o pau da barraca, pega o Pisces, Aquarius, Capricorn, Dolans, dos Monkees. Eu comecei a me interessar por causa dos Monkees. Caramba, hein? Olha aí, tem uma porrada de dica aí, mais hein? Exile on Main Street dos Stones. Olha aí. Esse disco é foda. Cara, falar de disco vai até amanhã. Porra, né? Puta merda, meu. Vocês já vão ter mais de um mês aí pra ouvir música, hein? Porque só com essas dicas aí já dá pra fazer uma playlist inteira aí. Assim, não é muito... Assim, tirando os Beatles, não é uma playlist muito digerível. Assim, mas eu acho que vai crescer, se você entender como se estivesse se obrigando a ler um livro diferente, ou
ou vendo um filme diferente, ou um prato de comida que você não está habituado, acho que acrescenta muito. Nossa, muito. Justamente você me sugeriu um disco lá atrás que eu falei, caceta, na hora, a primeira vez que eu ouvi foi meio Você achou maluco. uma merda? Qual que é? Não, é Claro Crocodilo, né? Que é completamente maluco, Não, mas depois o bagulho vai fazendo um sentido que você vai falando, meu Deus do céu! Mais um, Discipline do King Crimson. Aí, ó, Vermelho. Christian é foda também. Esse Então. que é a trilogia, o Trivia for Perfect Pair, o Track e esse. Não, Beat, desculpa, o Beat é esse. Mas o Discipline muda a tua vida. Então. E que isso que ele falou. Às vezes tem alguns discos que não são muito digeríveis, mas insiste que o bagulho tem uma hora que cai Vira a chave. Você fala, Eu meu acho que Deus. o crescimento espiritual de cada um, ele é nutrido por causa disso. É. Esses desafios que vocês colocam na vida. Exatamente. Aí só um detalhe, né, que você falou sobre essa coisa da religião e coisa e tal, mas a música, ela surgiu com o ser humano com a adoração, bicho. O ser humano começou a fazer música justamente pra louvar. Com o inexorável. Exatamente. Né? Caiu um raio lá, fez fogo na árvore, aquilo lá era Deus, vamos fazer uma música pra isso aqui. Batuca o negócio aí. Então, bicho, essa coisa da música. E eu nem gosto de falar só do gospel, porque gospel já é uma visão só cristã da coisa, né? Que vem de Godspell. Mas a coisa da oração mesmo, a música tem tudo a ver com isso, né? E o próprio Vander falava, né? A música é o que mais me aproxima do Criador. Né? E né? Eu acho que... Aí eu falo outra, né? Não usar seu santo nome em vão, né? Mano, porque tem uns caras aí, olha... O que é Deus pra cada um é uma questão muito pessoal. Eu acho que a gente tem que... Eu acredito muito que a gente, de uma maneira ou outra, a gente tem que achar uma conexão. O Leme fechou a biografia dele falando que a gente estava caminhando. O Leme, hein? Que a gente estava caminhando para um mundo muito menos educado, gentil e espiritualizado. Profeta, o Leme era foda. Malandro, tá vendo? E assim, agora, talvez uma pergunta um pouco mais filosófica, sei lá, como se queira chamar assim. Mas a primeira coisa, o que ainda te faz acordar com tesão de pegar a guitarra e tocar todos os dias? Boa. E já aproveitando nesse clima, assim, o que você falaria pro Márcio que tava entrando lá hoje em dia, né? Se voltasse no tempo, se você chegasse lá pro Márcio que tá entrando na faculdade lá de bacharel em violão, o que você falaria pra ele? Eu acho o seguinte, né? Tem uma referência de um livro, assim, acho que é do autor do Alta Fidelidade, Nick Hornby. Eu não sei se é no Alta Fidelidade que ele começa a se defrontar com ele, com a foto dele de criança, que cagado o acerto que ele fez. E tem muito em tradições espiritualistas de você trazer aquela criança, como é que você conduz ela e como é que você conversa com ela depois, assim, na tua adulta. Cara, eu agradeço muito, assim, vamos chamar de universo, forças cósmicas, assim, de ter... Pô, tô aqui é uma benção, pô, que legal poder estar falando esse monte de besteira contigo, assim, enchendo teu saco, falando assim, mas que troca legal, assim. A música me trouxe isso. E me trouxe inúmeras realizações que eu precisaria, assim, não quero soar autoindulgente do que aconteceu, assim, de positivo ou não, assim, as coisas, conquistas, vamos falar assim, né, em todos os sentidos, mas trouxeram várias. Eu diria que todos os esforços que eu tive, assim, puta que pariu, podia estar na puta de uma putaria, podia estar fazendo isso, podia estar aqui numa pessoa, não, tô com essa merda aqui desse metrônomo. Teve eco. Teve a putaria boa depois. Não ficou uma coisa, tal. Porque eu sempre tive muito um cagaço, assim, eu vou te falar, abrir o coração aqui. Porque acontecia muito, assim, isso aconteceu com uma figura do bairro da minha mãe, que era um gênio que tocava Paganini pra caralho, mas morreu num porão. E não estou me referindo à fama, não é essa a questão. Isolado. Acho que, se não me engano, acho que posso fazer tem vários casos, assim, de grandes nomes que acabam, assim, isolados. Não estou nem falando que eu seja um grande nome, não é isso. Mas eu digo assim, eu acho que eu falaria para esse cara, valeu a pena ralar o cu na ostra. Porque tem muita confusão na vida para qualquer ser humano. Coisas boas e coisas não boas. E a música, ela vira um amparo espiritual e ela te traz muita coisa também. O Mozart também temos todas as gavetinhas da vida, né? Agora, o que me dá tesão, cara, isso eu acho o seguinte, né? A gente chega num momento da vida que o Cláudio Tognoli, que era um grande amigo, Deus o tem em bom lugar, falava muito, né? Que é o entrenho grantiano. Você entra
na fase que você tá entrando com 40 anos, eu tô com 54, você começa, porra, peraí, né? É a porra da meia-idade, né? Como é que você mantém aquilo ali? Assim, com todos os desafios que a vida vai trazendo, extra-musicais, né? Eu acho que eu vou te dar um exemplo, né? Eu vou falar agora, nesse exato momento. Porra, entrei na pegada de fazer aquele monte de curso online que o Mozart tá fazendo. Puta, que tesão. Ah, tô montando um disco X nessa onda. Tô com projetos especiais com grandes nomes de teatro. Legal, ok, não sei o que isso vai virar, mas tô nisso. Mas aquele negócio de eu acordar de manhã, tem essa porra dessa partitura do Joe de Óleo, que ele fez uma adaptação do Vila Lobos, minha mão tá falando, Mozart, como é que faz isso? Isso não tem, eu quero fazer isso, entendeu? Eu vou te falar, tinha um arranjo que o Mozart fez pro ponteiro do Edu Lobo, imagina os acordes, né? Nossa, desse tamanho. Mozart é Aí eu falei, cara, ele falou, eu fiz pra uma turma que não se entusiasmou muito e tal. Porra. Aí eu falei, depois eu toquei com o quarteto de jazz, com o saxofonista fazendo melodia, mandei pro Mozart e tal. Pra mim, aquilo foi ganhar na loto. Porra, do que o arranjo do Mozart com o quarteto de jazz e tal. E ele falou, pô, que legal que você tá tocando isso. O que você usou? Que pedal que você usou? Ah, usei o multi-overtone, porque o Mike Stern tá usando também. Então, esse lado lúdico que eu acho que responde a tua pergunta. Que a gente não pode perder. Olha aí, tá vendo? Então, é aquilo, bicho. Faz porque você quer fazer, faz porque você tá com tesão de fazer, faz porque isso te motiva. Você fala assim, olha que legal. Você vê o cara com o Slash que seja, né? Tem um modelo Slash. Sim. O Slash com a guitarra aqui descendo a mão. Ou você vê, sei lá, o Michel, por exemplo, improvisando visceralmente. O pau duro pra cacete, fazendo aquelas frases lá de um alien, que nem o Edu falava. Exatamente. É isso. E a nossa cultura é muito boa nesse sentido. Assim. Tem um cara chamado Harry Cody, do banda chamada Shotgun Messiah, que eu adorava o cara meio baixote, cara de mestiço, eu me identificava, raspava o cabelo igual do cara, esse tipo de jaqueta de couro e tal. E o cara ficou sumido, assim, um tempo. Eu falei, cara, ele gravou com o Steve Ray, eu perguntei pro Steve Ray se tinha notícia do cara, falou que não. E ele voltou agora. Falei, porra, esse cara voltou. Pô, me deu tesão de fazer os riffs dele, por mais que tenha uma trajetória que eu, sei lá, me meti da música étnica até a dodecafônica, mas aquele riff de guitarra, meio sleazy rock, meio Motley Crue turbinado, com o cara com a guitarra, eu falei, puta, aquilo é muito foda, entendeu? Acho que a gente tem que achar esse foda na vida, senão a gente se fode. Boa, maravilhosa. Encontra o que você gosta, encontra o que você ama e faça com tesão. O resumo do ópera é esse. Mas maravilhoso isso. E, Marcião, então aproveita agora para você falar, né, pra câmera ali, todos os seus projetos, suas parcerias. Eu sei que você tá com parceria nova de guitarra, com umas guitarras do cacete, legal, inclusive. Tá. O seu trampo, inclusive, que a gente não acabou não falando tanto aqui, eu ia falar, esqueci, ó. O seu trampo de mais explorando escalas exóticas, música oriental, essa coisa. Fala tudo que você quiser falar. Foi legal não ter falado muito de escalas exóticas, porque virou que nem o Zuzu Mossauro fala, pô, tu não me vê como o cara que toca com baixo de 2 braços, né? O Jimmy Page com a guitarra de 2 braços. É legal para o artista ter a marca registrada, mas enfim, né? Porque esse negócio de escalas exóticas surgiu totalmente na cagada. Eu sou neto de japonês, achava a música japonesa chata para um caralho. Aí um belo dia minha tia que trabalhava no consulado japonês trouxe um VHS, era RP do consulado japonês, né? Uma mulher maravilhosa, linda, Miss Brasil Japão. Ela trouxe lá um DVD do Kitaro. Eu tava numa fase meio mística, tal, falei, caralho, tal, não sei o quê. Aí comprei o disco do Kitaro, eu começou a vir, e tinha, mas assim, a virada de chave foi o Cacophony, claro, né? Eu ouvi o Friedman, eu falei pra ele, cara, eu te ouço desde os meus 12 anos de idade via Hawaii. Ele, really? Yes, man. Então, eu comecei a ver que aquilo soava bem, já um pouco naquela época. Aí foi natural, peguei não lembro onde é que eu vi o primeiro desenho dessa escala, do Irajoshi e tal. O Michel Perret me passou a Pentacumoi, né? Aí foi indo, pesquisando disco, não sei o quê, escrevendo livros. Então, vai sair um curso sobre escalas japonesas, né? Tem vários cursos online que eu vou lançar. O primeiro é só sobre escalas japonesas. Depois, as outras, o livro, não sei se você tem um livro de escalas exóticas da época. Eu devo ter. Então, mas depois as outras eu vou diluir em outros. Porque esse ambiente online chegou, eu acho que ele não anula o físico, mas
eles têm que conversar, né? Tem. Na verdade, assim, a gente toca alguns projetos grandes de trilha de teatro, não posso falar ainda quem são as pessoas envolvidas, legal, né? Mas assim que bater o martelo, o Caio vai estar sendo um dos primeiros que vai me ajudar a divulgar. O meu trio estava voltando com a Lango Kamikaze, mas ficou um pouquinho para trás em função dessa dinâmica toda, né? Estou com uma parte de consultoria em escolas e startups de parte educacional também. Olha que maneiro. Que também está sendo... Também não posso ainda falar o nome. Boa. Não, uma coisa que a gente aprende... Isso que é legal da gente... Antes você falou a relação do corporativo com o artístico. A gente... Do Kiko, às vezes é legal a gente adotar realmente essas posturas para preservar alguns protocolos que tem que ser seguidos no músico. É muito... Opa! Acaba se fudendo, né? Mas, basicamente, isso tem tomado um tempo insano, assim, né? São projetos grandes, assim, né? Voltei a estudar guitarra pra cacete e tal. Tô gravando um outro disco um pouco mais... menos, assim, experimental, mais, assim... Vai se chamar Fluxo do disco, né? Ele é mais roqueirão, mais baladas, mais... Deixar fluir o que for, né? Vai ter um lado um pouquinho experimental, mas menos do que o resto da minha discografia usual, né? Boa. Então, gente, pesquisa aí, Márcio Okayama, no Instagram, no Spotify, tem muita coisa legal, muitas influências, muitas sonoridades diferentes. Eu sou suspeito a falar que eu sou seu fã. Desculpa, a parceria da Waldman, muito obrigado pela... as guitarras. Waldman, guitarras fantásticas, o Everton Waldman, a gente estava falando lá em cima, um cara que eu amo, um irmãozão, assim, e ele foi um dos caras mais impressionantes que eu vi tocar na minha vida, assim, né? Tem a lenda urbana, que é verdadeira, de ele fazendo, na época da gente fala com o Mozart, ele batendo 200 na cestina. É assombroso, o Waldman é assombroso. Assombroso, assim, as guitarras maravilhosas, assim, tem... Que já tá na estrada há mó tempão fazendo equipo aí de guitarra aí, e as guitarras agora que surgiram são, ó... São, vale a pena conferir mesmo. Bom... É isso aí, gente. Eu quero agradecer muito ao Marcião. Pra mim tá sendo um prazer inenarrável estar com esse cara. Que é uma referência pra mim, como eu falei, um dos caras... Você que é pra mim também, galera. Oh, que bom. Fico feliz, fico honrado. Que é um cara que fez a minha formação aí, muito importante na minha formação musical. A gente mais aprende que ensina. Sem demagogia, eu acho que... a gente falou tanto sobre o professorado, mas a gente tem que ter bem essa bola no chão e ver que quem aprende é a gente. Pô, demais. E eu só tenho a agradecer. Obrigado novamente por ter vindo, por ter aceito. Estamos juntos aí nessa labuta. E você... exatamente. Estamos aí. E você, siga a gente. Compartilha com seu amiguinho. Curte, comenta. Se você não curtiu também, fala assim, velho, esse cabeludo aí, só tá falando bosta. Pode comentar aí, beleza? Tá tudo certo. Beleza? E aí ficamos por aqui. Acompanha aí nos Instagrams e tudo mais, na porra toda aí das redes sociais. Tamo junto. Valeu!